tem Flamengo e Vasco pelo lado de São Januário. A classificação para as semifinais do Carioca é difícil, mesmo que o time vença o rival. Mas para acabar com o jejum que incomoda os vascaínos, derrotar o Flamengo hoje é importante. É sem dúvida o grande teste da temporada até agora. Do outro lado, não só o maior rival, mas o multicampeão Flamengo. A gente sabe que a equipe do Flamengo é uma equipe qualificada, não só o Bruno Henrique e o Gabigol. São vários jogadores que a gente tem que estar atento ali no ataque deles. No time titular vascaíno, o próprio Hernando, Zeca, Marquinhos Gabriel e Morato são reforços que chegaram para a temporada 2021 e nunca jogaram um clássico. Pode ser também o primeiro e único confronto entre os rivais na temporada. No brasileiro, o Vasco está na Série B, o Flamengo na A. Na Copa do Brasil, ainda não se sabe se os dois times vão ter a chance de se cruzar. E no Carioca, o time de Marcelo Cabo está perto de ser eliminado de forma precoce. Uma derrota acabaria de vez com as pretensões vascaínas no torneio, mesmo faltando ainda outras 2 rodadas para o fim da competição. Vencer significaria muito mais do que uma sobrevida no Carioca. Seria o fim do jejum incômodo de 17 jogos sem ganhar do Flamengo, ainda injetaria ânimo de sobra para um ano em que o foco está na Série B. Uma vitória sobre o campeão brasileiro no currículo deixaria o torcedor vascaíno cheio de esperança e que o caminho para voltar à elite do futebol nacional pode não ser tão complicado assim. E aí, Lofredo, o favoritismo, lógico, para essa partida, joga a favor do Flamengo. Mas, como diz muito bem o Cereto, o Cereto gosta muito de repetir por aqui, clássico é clássico e vice-versa, e a gente viu o que aconteceu com o favoritismo do Atlético Mineiro quando enfrentou o Cruzeiro pelo Campeonato Estadual. Eu acho que o Cereto gosta de citar essa frase, né, que pode ter sido do Jardel, pode ter sido de algum outro jogador, enfim, é uma frase presente no mundo do futebol, né? Ninguém sabe exatamente quem disse. Aí a gente passa para algumas personalidades interessantes. Vicente Mateus tem muitas frases também que ele nunca disse, mas que ficaram na conta dele, né? Mas enfim, eu acho que tem limite para o clássico é clássico, viu? Eu acho que tem limite. E o limite se chama Flamengo e Vasco, será? Eu acho que o limite tem sido Flamengo e Vasco. O limite tem sido. Pode não ser? Pode não ser. É provável? Não, é provável que o Flamengo vença mais uma vez o Vasco. Acho que o Flamengo tem o time do Flamengo, ele é superior a qualquer time do Brasil. Ele é melhor do que todos os times do Brasil. Ele pode ter dificuldades com algumas outras equipes que estão mais ou menos próximas do nível dele e pode ter uma dificuldade eventual numa partida contra um time mais fraco. Esse time mais fraco pode ser o Vasco até pelo peso do clássico, mas o natural, se eu tivesse que apostar o seu dinheiro e o dinheiro do Cereto, eu apostaria todo no Flamengo. Olha, esse mês já foi. Se apostar o meu, aposta abaixo, por favor. Não, esse mês já foi. Esse mês não dá mais para apostar o meu dinheiro, porque esse mês já foi, Lofredo. Espera o final do mês. Mas essa história do clássico é clássico e vice-versa, é claro que é anterior ao Jardel, porque eu ouço isso desde pequeno, né? De que o clássico é clássico e vice-versa. Mas, de fato, o clássico, muitas vezes acontece na história dos clássicos de um time que está numa situação muito pior ganhar de um time que está numa situação muito melhor. Isso acontece na história dos clássicos. De fato, o Flamengo tem um time muito melhor do que o time do Vasco. Isso não se discute e nem o vascaíno mais otimista vai dizer o contrário. Hoje, o Flamengo é um time campeão da Série A, super campeão, né, da Copa do Brasil, foi campeão da Libertadores na outra temporada, também bicampeão brasileiro, enfim, é um super campeão que vai jogar contra um time que está na Série B do Campeonato Brasileiro e que está correndo um sério risco de nem se classificar entre os 4 do Campeonato Estadual. Então, o favoritismo do Flamengo é gigantesco. Significa que o Flamengo vai ganhar? Não significa. Vem embalado aí o Flamengo pelo título da Supercopa, obviamente, mas se a gente for puxar alguma vantagem prévia aí para o Vasco está mais descansado, né, Lofredo? Não joga, ficou 7 dias sem jogar, teve a semana cheia para se preparar, não joga desde a classificação também, uma classificação pela Copa do Brasil contra a Tombense. É verdade, mas eu prefiro jogador bom, cansado, do que jogador mais ou menos descansado. Tá? Então, o Vasco, se você pegar o time do Vasco, você não tem nenhum jogador sensacional.
Você tem alguns jogadores de um nível de médio para bom, que eu acho que eventualmente podem formar uma equipe bem trabalhada, vão conseguir dar um bom resultado, principalmente para o nível de competição que o Vasco vai enfrentar, que é a Série B. Acho até que é um início de trabalho interessante e pode dar o resultado que o Vasco precisa. Mas, assim, não acho que o que vai fazer diferença é um desgaste que o Flamengo teve de jogos mais próximos, até porque o Flamengo descansou um dia a mais do que pretendia, né? Ele conseguiu aí uma vantagenzinha com a federação. A federação deu uma ajudada no Flamengo nisso. Isso a gente não pode negar. Adiou o jogo em um dia, né? Para deixar o Flamengo Exatamente, descansar um pouquinho mais também. Um dia quebrou a programação do Vasco, e o Flamengo ganhou um dia a mais de descanso do que estava previsto. Então, assim, não acho que isso vai ser a justificativa, não. Acho que o Flamengo, mesmo mais cansado que o Vasco, acho que não. A diferença no resultado final, ela vai se dar ou pela melhor qualidade do Flamengo, que é indiscutível, ou por um dia especial dos jogadores do Vasco e um dia ruim dos jogadores do Flamengo. Vamos ver como é que... O Flamengo ele vai quase completo para essa partida. Na verdade, o Flamengo está usando essa partida como uma preparação para a estreia na Libertadores terça-feira contra o Vélez Sarsfield, né? Vélez Sarsfield, esse nome é difícil de falar pra caramba, né? E aí então hoje vai com força máxima, ó, tá aí a provável escalação do Flamengo com Diego Alves no gol, Isla, William Arão, por isso que eu falei quase completo. Bruno Viana e Gustavo Henrique, porque o Rodrigo Caio não deve jogar, já explico. Felipe Luiz na esquerda, Gerson, Diego Arrascaeta, Everton Ribeiro e à frente Bruno Henrique com Gabigol. Então a gente tem essa dúvida aí na zaga entre Bruno Viana e Gustavo Henrique, porque como essa partida é tida como uma preparação para a estreia na Libertadores e o Rodrigo Caio está suspenso desse jogo da Libertadores, é possível que ele não jogue hoje, que o Ceni teste as possibilidades que tem para a estreia na competição, Lofredo. E aí você vê que não tem o Pedro, né, que não seria titular mesmo, mas seria um eventual substituto com muita relevância, e não tem o Rodrigo Caio, e se você pegar o número de jogos que o Flamengo já fez sem o Rodrigo Caio, você vai perceber que não que não seja um grande problema, acho que o Flamengo consegue suprir essa ausência, ou pelo menos, depois da descoberta do William Arão como zagueiro, conseguiu melhorar essa situação. O Rodrigo Caio é um jogador que desfalca muito, então você tem que ter outras possibilidades. O Rogério Ceni criou a possibilidade do William Arão. Depois o Gustavo Henrique cresceu de produção dentro dessa situação numa lesão do Rodrigo Caio. Quando o Rodrigo Caio voltou, parecia que ia voltar, acabou não conseguindo dar continuidade. Gustavo Henrique melhorou um pouquinho. Agora chega o Bruno Viana, que deu boas amostras no seu início aí de trabalho no Campeonato Carioca. Então não acho que... assim, claro que o Flamengo com o Rodrigo Caio com todas as condições tem um ganho. Mas isso não tem acontecido e o Flamengo está preparado para essa situação. E uma vitória, lógico, nesse sentido de pensar em preparação para a Libertadores, é super relevante para o Flamengo, que vai mais confiante para essa estreia, mas também pode assumir a liderança do campeonato. Mas para o Vasco, uma vitória hoje tem uma importância muito maior, pensando em classificação, porque derrota babau, acabou, não vou para a semifinal da Taça Guanabara. E seria sensacional, além dessa questão da Taça Guanabara, do Campeonato Carioca, seria sensacional do ponto de vista da confiança, da motivação do Vasco, uma vitória, né? Se o Vasco vencer o jogo, será sensacional para o Vasco. Se o Vasco empatar o jogo, já vai ser muito bom para o Vasco, porque significa dizer que o Vasco conseguiu empatar hoje com o melhor time do Brasil. Se o Vasco perder o jogo, vai ser um resultado normal. O muito ruim para o Vasco será se o Vasco sofrer uma goleada, né? Aí vai ser muito ruim para o Vasco do ponto de vista da confiança para a preparação para a Série B do Campeonato Brasileiro, que é o que interessa para o Vasco. Então eu acho que menos interessa para o Vasco a classificação para o Campeonato Carioca, é claro que é importante, e mais interessa a preparação para o Campeonato Brasileiro da Série B e a confiança e a evolução que esse time está tendo no comando do Marcelo Cabo. Então, de todos os resultados possíveis, o muito ruim, o péssimo, seria o Vasco tomar uma goleada para jogar a confiança por água abaixo, né? E o Vasco deve repetir a escalação da vitória sobre a Tombense, quando o Marcelo Cabo diz ter encontrado a equipe ideal. Então vamos a ela, com Lucão no gol, Léo Matos, Hernando, Leandro Castan e Zeca. Meio campo com Galarza, Andrei. Existe uma dúvida a respeito do Andrei, Marquinhos, Gabriel.
Morato, Cano, Gabriel, Peck e essa é a provável escalação do Vasco para enfrentar o Flamengo. Falei que existe uma dúvida a respeito do Andrei Lofredo, porque ele foi poupado de alguns treinos ao longo da semana. Então, se ele não jogar, o Bruno Gomes joga. Isso, joga Bruno Gomes. Assim, acho que o Bruno Gomes não é um jogador que participa bem, entra no time em determinadas ocasiões e tem uma participação bastante razoável, mas o Andrei vinha muito bem, o Andrei vinha crescendo, aí o início de temporada bom do Andrei, que sempre foi um jogador de nível alto, defendeu categorias de base da seleção brasileira, era tido como uma grande promessa do Vasco, não chegou a vingar imediatamente, mas acho que ainda tem potencial e tinha um bom começo de temporada. Então acho que, ainda que o Bruno Gomes faça boas partidas, eventualmente, acho que o Vasco perde sem o Andrei. O assunto agora é Copa do Brasil. O Cruzeiro